Olá, eu sou a Lucy, voluntária das Casas da Aliança Espírita Evangélica da Regional de Araraquara, e estamos aqui, nos adaptando às tecnologias para levar e receber a mensagem de Jesus, que possamos abrir os nossos corações para os seus ensinamentos. Vamos refletir hoje o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Jesus foi levado até Pilatos sobre as acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos e ainda incitando uma revolta política contra o Império Romano. Só o governador tinha o poder de ordenar a morte de alguém. Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até Pôncio Pilatos, para que fosse julgado e condenado. Porém, antes disso, Pilatos resolve dialogar com Cristo para entender quem era aquele homem. Pôncio Pilatos então questiona a realeza: tu és rei? E Pilatos insiste nessa pergunta, tanto que Jesus pergunta: mas é você que está querendo saber ou dizes porque os outros o disseram? Pilatos diz: e por acaso eu sou judeu? Foram os outros que te prenderam e trouxeram você para mim, e a acusação é essa, dizer-se o rei dos judeus. Mas por que essa pergunta? Por que perguntar se Jesus era o rei dos judeus? Para nós entendermos um pouco, preciso voltar um pouco na história. Israel vivia no domínio do Império Romano. Eles não tinham nenhuma autonomia política. Roma tolerava e dava algumas condições, por exemplo, como autonomia religiosa, mas por pura política da boa vizinhança. Eles tinham um rei, o Herodes, mas esse rei não era judeu e era um homem de confiança dos romanos. Então, intimamente, Israel buscava e tinha esperanças da conquista da sua autonomia. Nós podemos ver no Antigo Testamento que Israel foi dominado por diversas vezes. O povo naquele tempo guerreava muito mais do que hoje. Eles não sabiam fazer outra coisa a não ser guerrear. E ora, Israel dominava, ora, Israel era dominado. E ficou nessa disputa até que o Império Romano acabou com a brincadeira e dominou todo mundo. Não houve mais guerra na região. Mas Israel tinha por tradição que sempre que isso acontecia, surgia alguém que levantava o povo, que fazia levantar a moral, a coragem, a força, e eles se libertavam e restabeleciam a autonomia política e tudo mais. Geralmente era um profeta, e quando ele mesmo não assumia essa liderança do povo, indicava alguém que tinha carisma, força junto com o povo, e eles ainda tinham uma profecia, que seria enviado um Messias, e antes dele viria Elias. Elias, que foi um profeta importante no momento de crise de Israel, onde o povo e o próprio rei estavam se afastando da crença do Deus único. Então, Elias se levantou, afrontou o rei e conseguiu restabelecer a ordem, seguindo os princípios do judaísmo, as leis estabelecidas por Moisés. Então, eles esperavam que primeiro viria Elias, preparando o caminho, para depois vir o Messias. Só que o Messias que eles aguardavam era um Messias guerreiro. Eles aguardavam um Messias que viesse libertar ainda pela força o povo judeu do sofrimento, e sempre que surgia alguém com algum carisma,
com alguma autoridade moral junto ao povo, eles sempre esperavam: esse é o Messias. Eis que surgiu Jesus, e antes dele, João Batista, que trazia uma nova mensagem, e até de afrontamento, especialmente aos judeus, aos costumes da época. Depois dele, veio Jesus, que foi alguém que, mesmo que não tivesse toda a crença religiosa que nós temos nele hoje, ainda seria alguém de destaque por todo o seu feito extraordinário, por toda a sua elevação moral. Ele iniciou por milagres. A sua primeira manifestação foi em uma festa de casamento, transformando a água em vinho. Mas se a gente pensar um pouco, seria mesmo necessário que Jesus fizesse estes feitos? Por sua grandiosidade, a gente pode pensar que não. Mas o povo precisava desses eventos para que se pudesse ter sua atenção, ter atenção, né? Que Jesus pudesse ter atenção. E mesmo assim, ressuscitando mortos, curando cegos, paralíticos, ainda assim, foi-lhe pedido um sinal. Se ele era mesmo o Filho de Deus. Jesus não era guerreiro, era um pacificador. Naquela época, existia uma corrente política que era mais revolucionária, os zelotes. Dizem que Judas Iscariotes e Barrabás faziam parte dessa vertente. Então, quando Pilatos pergunta ao povo quem eles querem que solte, gritam por Barrabás, que pertencia a esse grupo e atuava de forma mais clandestina. E Barrabás era um revolucionário. Jesus era diferente disso. Jesus pregava a paz, a fraternidade. Inúmeras vezes, Jesus procurou demonstrar que as coisas dele não eram materiais. Ele pregava o reino de Deus na terra. E quando Pilatos perguntou: "Tu és rei?", Jesus diz: "Se eu fosse rei, os meus súditos lutariam por mim e me defenderiam. Meu reino não é deste mundo." Que reino que Jesus se refere? Jesus se refere a um reino que impera a realeza moral. Jesus pregava um reino de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de misericórdia, sem fome, guerra, lutas por poder, sem misérias e sofrimentos por falta de partilhas. Para esse reino é necessário pessoas que comunguem dessa verdade. Quantos avanços tivemos em 2000 anos após a passagem de Jesus pela Terra? Mas quantos mais ainda precisamos para construir esse reino aqui? Jesus declara que o reino de Deus ainda não é desse mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Então, nós somos os agentes das mudanças que queremos. É hora de assumirmos as nossas rédeas e buscarmos a nossa autonomia. Será que esperamos termos melhores condições e muitas vezes até materiais ou melhores governantes para facilitar o caminho ao reino de Deus? É certo que saúde para todos depende de melhores estruturas hospitalares, que casas dependem de terrenos, de saneamento,
de educação, de empregos. Mas o que hoje nós temos ao nosso alcance? Qual a diferença que podemos fazer por nossas próprias mãos? Será que ainda hoje posso socorrer um parente aflito? Amparar uma criança infeliz? Consolar um idoso? Encorajar um doente? Auxiliar um jovem? Só por hoje, será que consigo olhar meu irmão com compaixão, sem julgamento e acolher em sua dor? Perdoar só por hoje uma desavença, orar por um desafeto, não invejar e cobiçar os bens do meu vizinho, vibrar por uma conquista alheia, aceitar uma perda, reconciliar-nos e recomeçar. Só por hoje, esquecer a minha dor. A dor, que parece ser o principal impeditivo para nos aproximarmos do nosso próximo, também é a principal razão pelo qual deveríamos nos deixar aproximar. Quando enxergamos a dor do outro, nós conseguimos acessar um caminho de cura para a nossa própria dor. Às vezes escutamos histórias de tanto sofrimento e não conseguimos imaginar como seria suportar tamanha emoção. E o outro ainda está de pé. Como é possível? É a capacidade de resiliência que está dentro de cada um de nós. A resiliência é um termo da física que, após o material, um corpo ser submetido por uma deformação, consegue voltar à forma original. É o caso, por exemplo, desse elástico. Posso esticá-lo, mas quando soltar, ele vai voltar à sua normalidade. Assim somos nós, que sob um forte impacto de abalo, nada nos tira do eixo. Porque todos nós temos uma capacidade de compreensão, de aceitação. Temos a capacidade de aprimorar os nossos processos internos. E então conseguimos nos levantar. Em tempos sombrios, quando nos perdemos dentro da nossa dor, de nossos ressentimentos, é comum entregarmos a nossa vida a alguém que possa dirigi-la com total controle, que ao invés de muitas vezes nos ajudar, nos deixa lá por mais tempo. E nesse caminho, nós podemos nos perder de nós. Esse lugar da dor, às vezes, nos deixa confortáveis, porque ninguém nos incomoda. Não assumimos responsabilidades, nos isentamos de contribuir para o mundo, fechamos os olhos para os demais sofredores e às vezes a gente até compete por um troféu de maior fragilizado. É importante que todos nós tenhamos consciência de que a força interna foi dada por Deus a todos. E o caminho para acessar pode não ser fácil. Pode ser que tenhamos que chegar ao fundo do poço, mas que ao invés de chegar lá e ficarmos por lá, nós vamos subir com força total para novamente ser o autor da nossa própria história. Ter gratidão aos que nos ajudaram, mas dispensá-los, porque seremos capazes de então apaziguar a nossa própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade, maturidade e esperança. A vida material, tão criticada por Jesus, ainda é supervalorizada por nós. Na ânsia da busca da felicidade,
e dos retratos felizes que tanto insistimos em exibir nas nossas redes sociais, que parecem ser, na verdade, desvios que nos fazem nos afastar ainda mais dos propósitos de Deus, buscamos acumular riquezas que nos sacrificam diariamente em trabalhos que sugam a nossa energia, pela competição, manutenção, pelo reconhecimento, pelo sempre ter mais, custando muitas vezes nossa saúde, nossa família, nossos amigos, parceiros. Tudo para que possamos ter destaque, seja pelo bem material adquirido ou pelo sucesso passageiro. Vamos aos poucos nos afastando do Pai. Ligamos o piloto automático e as emoções vão se automatizando e as pessoas vão tendo importância por prioridades. Que tenhamos consciência de nossos atos quanto à nossa existência deixar de ter valor para os que nos cercam. Queremos mudar? Jesus nos deixou o seu caminho. Podemos encontrar nos evangelhos um manual de conduta e, se tivermos persistência, disciplina, estudo e, acima de tudo, um propósito de um mundo melhor para nós e todos à nossa volta, trabalhando duro e aprendendo sempre com nossas quedas e, por vezes, muitos sofrimentos, vamos fazer do reino de Deus aqui na Terra. A chave para esse reino é a porta dos nossos corações. Pelo no meio do caminho, podemos perder a chave, ou perder horas procurando na nossa bolsa. Esquecemos onde a colocamos, ela cai pelo meio do caminho e refazemos os mesmos passos para encontrá-la. Às vezes, precisamos de um chaveiro, mas de certo, haverá um momento para todos nós acessar essa porta. E quando chegarmos, vamos entrar, levantar a cabeça e, se for necessário, fazer uma guerra, que seja com a nossa escuridão, com os nossos medos, angústias, tristezas, preconceitos, julgamentos, as misérias e sentimentos que podem estar bem escondidinhos. Mas somente se enfrentadas poderemos finalmente receber as graças de Deus nosso Pai, enxergando com seus olhos o quanto nós somos bons e merecedores por ser amados, o quanto somos perdoados e admirados por Ele, por nossa competência, persistência, coragem, por nosso poder transformador, por podermos ser acolhidos e também por acolhermos, por sabermos ser generosos, bondosos, por nossa capacidade de perdoar, de recomeçar, por valorizar as boas lembranças e compartilhá-las, por sermos exemplos de superação, força e fé nesse Deus Criador que nos ama incondicionalmente e não nos desampara. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa sempre ouvir nossas preces e que, por nosso desejo de evolução, trabalho e vontade de aprender, possamos encontrar respostas em seus ensinamentos. Que assim seja.